Olá pessoal, esse aqui é o Arquitetando, eu me chamo Salvino e o objetivo é conectar pessoas, inspirar e gerar conhecimento para uma área tão importante da nossa sociedade, que é a arquitetura e a engenharia. E hoje nós estamos aqui com a Jaqueline Prais, que ela é fundadora do Obra na Mão, Arco Arquitetura, Arco Engenharia e muita coisa. Jaque, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje para poder contar a tua história, a gente fica muito feliz. E aproveitando, se apresente aí para a nossa audiência, fala um pouquinho de você e como você chegou hoje na engenharia, na arquitetura e no Obra Não, em tudo isso. Boa noite, eu que agradeço o convite, Salvino, Lucas. Boa noite a todo mundo que está assistindo. E é isso aí, eu sou engenheira civil, muito mais empreendedora do que engenheira, muito mais doida por empreendedorismo do que amo engenharia também, né, mas acima de tudo. E venho nessa trajetória há mais de 5 anos. Abri o meu escritório de arquitetura e engenharia, que é a Arco, em 2020, e eu pude ter todas as experiências positivas e negativas que o mercado de trabalho da construção civil tem. E com isso, a gente tem muitos aprendizados, e com esses aprendizados nasceu então o Obras na Mão, que é uma solução para engenheiros, arquitetos, construtores que querem se posicionar diferente num mercado onde é, é um mercado que tem muita gente boa, mas também tem muita gente amadora, e a gente sabe que quem se posiciona diferente se destaca. Então, é Sim, essas pessoas que têm essa visão que a gente quer atingir. legal. Ô Jaque, teve alguma virada? Você falou, até antecipou uma pergunta que eu ia fazer para ti, até fico muito feliz por isso. Em que momento que teve essa virada do empreendedorismo, né? Porque hoje a gente percebe que o mercado ele acaba sendo muito técnico, mas a gente às vezes esquece um pouquinho dessa parte da gestão, do empreendedorismo, e isso tem de sobra. Teve uma virada assim que você percebeu que, poxa, isso mudou a minha concepção? São várias coisas que acontecem na trajetória de vida da gente, que a gente vai criando maturidade e evoluindo nas visões. Mas eu ouso dizer que nasceu comigo. Eu era o tipo de criança que brincava de ter o próprio salão de beleza, eu amava. E, enfim, eu sempre fui evoluindo, escolhi a faculdade pensando em uma faculdade na qual eu pudesse abrir meu próprio negócio, e o dia que eu apresentei meu TCC, eu recebi o alvará da minha primeira empresa, que é a Arco. Então, eh, a vontade de empreender é algo que sempre teve, esse desejo sempre teve em mim. Agora, ser empreendedor, ter Uhum. visão de empresa, visão de negócios, foi durante esses 5 anos, aprendendo, levando na cara, vendo o que é estratégia, o que é você ter, gestão de negócios. Isso eu aprendi nos últimos Legal, anos. legal. E qual que foi a ordem cronológica disso tudo? Porque eu percebi nas tuas redes sociais que tem o Obras na Mão, tem o Arco Arquitetura e o Arco Engenharia. Teve alguma lógica, assim, nasceu todo mundo junto, teve ordem, como é que foi isso? Não, nasceu, primeiro a Arco Arquitetura e Engenharia, mas ela não nasceu como arquitetura e engenharia, nasceu como Arco Construções, onde o nosso objetivo, o planejamento estratégico da empresa, era trazer conforto para o cliente, do início ao fim da obra. Então, nós atendíamos desde o projeto até a execução de obra. E foi um dos grandes aprendizados que eu tive em toda essa trajetória, de que quem quer fazer tudo, acaba fazendo tudo mal feito. Então, eh, desde da faculdade, eu sempre estudei muito projetos, eu sempre busquei muito conhecimento, principalmente em BIM, que é a tecnologia ali da construção civil, para você ter o agrupamento de todas as matérias de projetos de engenharia e arquitetura. E toda a equipe da Arco, nossos profissionais técnicos sempre foram muito bons nisso. Então eu entendi que era nesse caminho que a gente tinha que seguir. Então a gente fez todo um replanejamento estratégico, um rebranding de marca, e nos tornamos Arco Arquitetura e Engenharia. E aí o Obras na Mão nasceu, a partir de uma dor que a gente tem, latente no mercado da construção civil, que é a falta de organização em gestão de obras, desde a organização financeira, de cotações, pagamentos.
E essa desorganização, ela acaba gerando consequências muito graves numa obra, desde prejuízos financeiros, prejuízos psicológicos. Hoje, existe um dado, uma pesquisa do Sebrae, que mais de 40% das obras sofrem com estouros de orçamento e, obviamente, esses estouros de orçamento causam atrasos, paralisações, muitas empresas vão à falência, e aí é uma consequência, se a gente for olhar a fundo, que não é só econômica, não é só um prejuízo da pessoa que investiu, mas de todo mundo que estava envolvido Uhum, nesse meio. Então é um prejuízo social também, uhum, gera desemprego e tudo mais. Então o Obras na Mão, ele nasceu com o objetivo de profissionalizar as obras, de trazer mais organização, desde o controle da execução da obra, o controle dos orçamentos por etapa, para que o engenheiro tenha tudo na palma da sua mão, desde o do início da obra. Também o controle de compras, nota fiscal, para que ele consiga, mostrar para o cliente dele a transparência que ele oferece nas uhum. obras. Legal. E eu estava prestando atenção aqui quando você falou, o Obras na Mão hoje ele é para quem? Eu vi que você citou ali engenheiros e tudo mais, mas ele é só para o setor de engenharia ou ele abrange mais áreas? Por exemplo, o cliente dessa obra que está sendo administrada, ele também Uhum. tem acesso a essas informações ou não? Ele também pode Ah, ser que um dos legal. nossos clientes. Hoje, a gente tem como persona principal, os engenheiros, construtores, arquitetos, que são os técnicos da obra, mas a gente também tem uma persona na área industrial, porque hoje uma indústria, quando ela está em crescimento, quando ela está em expansão, ela vai envolver muitas pessoas dentro dos setores para cuidar dessa obra, dessa expansão. Então a gente tem como cliente também a indústria. Ah, legal. Então é um cliente que não é profissional técnico, mas nos contrata. É claro que é necessário um conhecimento técnico para, em alguns momentos, alimentar o sistema, principalmente no que é de parte de gestão, de medição e tudo mais. Entretanto, o cliente final, ele pode nos contatar, eles pode entrar em contato e muitas vezes parte dele a necessidade de ter uma solução Uhum, dessa, né. legal. Bom, eu percebi que ele nasceu, assim, de uma dor, de um momento talvez não muito positivo, né, Uhum, e já te conhecendo como empreendedora, a gente sabe que boas ideias nascem justamente da dor, né. uhum. Mas me diz uma coisa, em relação, assim, à metodologia que tu criou, isso é algo teu, algo que tu buscou referências, tem algum mestre, alguma pessoa de referência que tu buscou nessa construção ou nasceu toda da Jaque? É uma união, obviamente, né, são estudos feitos e por mestres, né, como você falou, que trazem a lógica de como deve acontecer. Mas eu tinha dificuldade de encontrar algo que fosse visual, que fosse prático e que não fosse muito engessado no Uhum, mercado, porque hoje, você também trabalha com obras, você sabe que é um core o tempo inteiro, a gente está no core. sim. E se você acaba buscando algo que vai, mais engessar o teu processo e atrapalhar na tua produtividade, muitas vezes é abandonado no meio do caminho. Uhum, Então eu sentia essa falta também. E da mesma forma como uma dos princípios do sistema é oferecer transparência, tinha que ser algo didático, algo intuitivo, que o cliente olhasse e entendesse o que estava acontecendo na obra dele. Então, por esse motivo que eu fui unindo teorias e expectativas e necessidades, até que a gente chegou no Obras na Mão. legal. E qual que foi o tempo de criação disso? Isso tu vem trabalhando nesse projeto há bastante tempo ou ele foi iluminado ao ponto de nascer e ser criado? Não, não, levou tempo. Começou com planilhas, literalmente para atender a minha dor, e e eu entendi logo depois com essas planilhas, que não, elas não satisfaziam só a dor que eu tinha dentro do escritório. As pessoas começaram a me Uhum, contratar por conta de ter uma solução uhum, na qual elas pudessem trabalhar tranquilas, exercer as funções profissionais delas tranquilas, sem que elas precisassem ficar se preocupando no uhum, meio do dia se tinha cimento ou não na obra. uhum, Então, eh, acabou que os clientes valorizavam muito e se tornou um diferencial, uhum, competitivo para mim.
E chegou um momento que aquelas planilhas eu já não via com profissionalismo. Gostava, mas não via com amor. Então, eh, você vai entender o que eu quero dizer, que a gente sempre quer melhorar, a gente sempre Sim, quer evoluir. E aí nasceu então, ah, esse sonho de fazer com que isso se tornasse um sistema. Então, o planejamento para se tornar um sistema, o sonho, a ideia ela tá há anos, assim, eu posso dizer que uns 4 anos legal. que ela vem acontecendo. Mas a partir desse ano, a partir de janeiro desse ano, então, eu conheci o Ivan, que é o meu sócio, que abraçou essa ideia junto comigo, e a gente tá fazendo acontecer de forma majestosa. Legal. Bom, já que a gente, transitou aqui um pouquinho pelo empreendedorismo, né, eu vi nas tuas redes sociais que recentemente você fez um pitch com alguns investidores, né, então eu acho que teve toda a parte psicológica ali, né, Uhum. toda a parte por mais que você domine tudo o que faz e tudo mais, mas como é que foi esse momento para ti, assim? Compartilha um pouquinho com a gente. É sempre desafiador você falar em público e você ter o conhecimento que essas pessoas elas estão ali e elas podem te elogiar, mas elas podem criticar o seu trabalho, o que você está apresentando. Então, é um desafio, mas eu entendo esse desafio como, se você não sente borboletas no estômago quando você vai se apresentar, é porque você não respeita a plateia. Exatamente. Então, é comum. E nada mais é quando a gente fala: "Ah, você está ali, você pode ser elogiado, mas você pode ser criticado", nada mais é do que o mercado normal. Pode ser que o seu trabalho seja muito bem visto, se você fizer bem feito, mas pode ser que, aconteça alguma coisa aí no meio do caminho e você seja criticado. E aí, você está preparado para isso? Então é um treinamento, é muito mais pessoal isso do que propriamente dito profissional, você treinar a sua mente para isso. Sim. Ô Jaque, você buscou alguma pessoa hoje do ramo de tecnologia ou é uma pessoa do ramo de engenharia, de arquitetura, do próprio mercado? Não, é de tecnologia. O meu sócio, o Ivan, ele está há mais de 25 anos no mercado, Legal. então tem um vasto conhecimento. A gente tem uma equipe muito boa, muito preparada, que estudou muito para isso acontecer. Então, nós unimos os talentos. Uhum, Eu com o meu conhecimento de engenharia, o conhecimento do pé na obra de verdade, então esse é um diferencial do sistema, porque foi feito por alguém que vivenciou a obra. Então uhum. a gente entende a dor. E por alguém que tem uma vasta experiência ali em programação, já também teve os seus desafios, então a gente consegue moldar algo que seja, bom, né, o suficiente para a pessoa que vai utilizar se sentir satisfeito e conseguir atender às demandas que esse cliente vai precisar, né. Legal. Jaque, teve um momento que você falou que os clientes eles se sentem seguros hoje em contratar a Arco Arquitetura, Arco Engenharia, justamente por conta do obras na mão, é isso? Faz sentido O ou não? Obras na Mão se torna um diferencial nosso, por Uhum, trazer essa confiabilidade. Imagina que hoje, você tem várias, matérias envolvidas em uma obra, desde o do início até a parte de decoração, são várias coisas que você tem para pensar. E você ter a segurança que você está contratando alguém que vai pensar por você, mas ao mesmo tempo você ainda está tendo o controle de onde está indo o teu dinheiro, com certeza é algo sim. que se torna diferente no mercado. E hoje quando a gente fala em construção, qualquer coisinha R$ 10.000 é troco. R$ 1.000.000 é a coisa mais fácil para você gastar em uma obra. Então, obviamente que os clientes acabam valorizando quem valoriza o dinheiro Sim, deles. sim. Então olha só, a gente tem hoje uma empresa de engenharia, de arquitetura, que tem uma ferramenta que ela pode se conectar com o cliente que está fazendo a obra, para que consiga ter o controle total de todos os gastos da obra. Então, o quão rico isso é hoje e que talvez muita gente ainda não conhece. Qual que é o plano hoje do Obras na Mão para conseguir fazer popularizar isso, para conseguir, chegar nas pessoas
porque assim, no meu ponto de vista já deu certo, só precisa Já chegar deu. chegar nas pessoas. Tem algum plano já relacionado a isso? Sim, nós temos, isso acaba sendo uma pergunta bem empreendedora, né. A gente, tem um plano de crescimento, um plano de desenvolvimento. Hoje a nossa startup é incubada pelo Instituto Gene, Ah, que legal. e segue toda uma metodologia da ACAT. Então a gente não só tem o nosso conhecimento profissional, mas tem um planejamento de profissionais que estão ali nos auxiliando, nos ajudando para tangibilizar, para atingir quanto mais profissionais melhores. Justamente por essa luta, por esse propósito de fazer com que a construção civil tenha o devido valor para a sociedade Uhum. e seja efetivamente vista com a seriedade que ela merece. E faz muito sentido, já que eu sempre tive aquela inquietação, assim, aquela indignação mesmo, né, porque a gente tem essa parte cultural de que obra é BO, obra é problema, não, não, obra, meu Deus do céu, então a gente fica com aquele sentimento, com aquela apreensão, assim, muito negativa quando fala de obra. Então, provavelmente, muitas pessoas, às vezes, elas não investem com esse medo. Então a gente está num ponto de inflexão aí, de que quando isso de fato pegar, a gente pode mudar inclusive uma questão cultural da nossa Exato, sociedade, né. E eu exato. acho que falando de empreendedorismo esse é o principal ponto e vocês chegaram a patentear isso já de alguma forma? Existe algum trabalho já feito em Sim, relação a isso? Que sim. legal. A gente fez essa organização, tivemos essa preocupação, tanto com o nome quanto Uhum, com a marca, para garantir a segurança, né. E legal. o que você fala, de obra dar problema, realmente pode acontecer e é comum e realmente é uma crença que existe na sociedade, mas existe os problemas normais, os problemas comuns que realmente acontecem em qualquer empresa, por maior que ela seja, ou vamos dizer, acontece em qualquer família, mas existem os problemas que poderiam ser evitados com um bom planejamento. E é Uhum, aí que o Obras na Mão entra, para legal. prevenir, para trazer a previsibilidade de evitar problemas, tanto financeiros, porque a partir do momento que, o profissional técnico e o cliente começam a ver e entender que, meu, a obra passou do custo na fundação, passou do custo na supraestrutura, ou a gente toma um ponto de partida ou lá no final eu vou ficar sem dinheiro, não vou acabar a minha obra. Uhum, Então ali, tu já, consegue ter um plano estratégico para melhorar e fugir desse problema que é uma obra parada. sim. E também na parte de execução. Hoje ainda é muito comum que enfim, os clientes fechem contratos com mão de obras e façam pagamentos semanais, por exemplo. Mas uma obra ela é muito volátil, pode ser que seja uma semana inteira de chuva e que nada seja produzido. Mas como está no contrato, às vezes as pessoas não têm o conhecimento, acabam pagando. Então, o Obras na Mão, ele vem para alinhar produtividade com o gasto ou o ganho de dinheiro. Então, a partir disso, fica muito justo para ambos os lados. Se a equipe trabalhou, a equipe recebe. Se a equipe produziu, ela recebe o equivalente ao que ela produziu. Se não teve trabalho, se não teve produção, automaticamente subentende-se que não precisa. E de uma forma que fica, tão justo, as informações ficam tão transparentes, que você não abre margem de questionamento entre os 2 lados. Ou seja, você evita a discussão, a briguinha, então já é várias dores de cabeça em um problema que você pode Uhum, diminuir, né. legal. Ô Jaque, a gente estava conversando nos bastidores aí, não sei se acho que talvez sem citar nomes, obviamente, né, mas você teve um caso muito legal, de um cliente ou uma cliente que ela teve problema recentemente, com uma empresa onde não dava essa transparência que você acabou de citar agora. Conta um pouquinho pra gente, pra exemplificar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, Isso. pra como isso funciona mesmo, né. É. Isso é até um tanto quanto desafiador para os profissionais técnicos que se posicionam com seriedade no mercado. Que o que aconteceu com essa cliente foi algo que, me despertou uma curiosidade também em relação ao mercado. Eu fui indicada para fazer o atendimento dela. Quando eu comecei a conversar com ela, a primeira coisa que ela me pediu foi as minhas documentações que comprovavam que eu era uma técnica registrada no mercado. E na hora isso soou um pouco,
diferente, porque nunca tinha Uhum. acontecido comigo, mas ao mesmo tempo eu quis entender qual era a dor dessa pessoa, por que que ela queria isso. Quando ela começou a contar, deu para entender que ela realmente foi vítima. Então ela contratou uma equipe que se posicionou como séria, essa equipe estava executando a obra, só que, teve vários problemas na execução, e ela era uma pessoa que estava focada no trabalho dela, viajando para fora do país e fazendo os compromissos profissionais dela. E chegou um certo momento que amigos e familiares começaram a ligar para ela e falar: "Tua obra está com algum problema, volta para cá que você precisa resolver". E quando ela foi ver, ela já tinha pagado uma quantia significativa para essa equipe e realmente, tecnicamente falando, não que eles não tinham executado, mas tecnicamente falando, a obra estava totalmente insegura, totalmente fora de cogitação, subir a estrutura que estava no projeto arquitetônico naquele local. Então, eu pude entender e compreender o trauma da cliente. E ao mesmo tempo fiquei pensando e fiquei muito, reflexiva no sentido de quantos profissionais técnicos que são bons, e às vezes o conhecimento deles são postos à prova por uma questão de profissionais ruins. Uhum. Então, essa também é uma metodologia ali, um plano do Obras na Mão de reeducar esse mercado, para que realmente quem é bom seja visto como bom e reconhecido, Uhum. para a gente fazer uma Uhum. limpeza ali nos os picaretas da vida. E precisa, né. Ô Jaque, eu acho que isso abre, assim, uma porta bem interessante para a gente falar um pouquinho agora das outras frentes, né, da Arco Engenharia e da Arco Arquitetura. Eu vi nas redes sociais de vocês que vocês também se apresentam como especialistas em PPCI, né. Uhum. Conta pra gente, quem não sabe nem o que significa a sigla, né, conta aí o que que é isso, como que vocês são especialistas nessa área e o que que vocês resolvem de fato? Uhum. A sigla PPCI, ela está atrelada aos projetos preventivos contra incêndio, que por um longo período de tempo era visto como um inimigo, para as empresas e tudo mais, mas houve uma readaptação do público em relação aos projetos preventivos de que não, é necessário eu ter, porque eu vou ter a segurança da minha produção, do meu parque fabril e do bem mais precioso da empresa, que são as pessoas. Então, hoje a gente tem um olhar, técnico nos nossos projetos, visando a norma, mas também visando, a empresa e a solução que ela precisa. Ou seja, em muitos casos, às vezes, pela norma, você teria que colocar uma estrutura X para prevenção contra incêndio, seja um hidrante, seja um sprinkler, algo nesse sentido. Mas para o que aquela empresa produz, não é necessário. Então, com um olhar técnico, e com um olhar humano também para esse projeto, a gente busca sempre o equilíbrio entre o que vai proteger a empresa e o que só vai gerar um custo que essa empresa não precisaria ter naquele momento. E é um projeto muito importante, porque ele não só está ali para proteger a produção, em caso de sinistro, né, que no caso é o incêndio, mas também ele está ali para proteger as pessoas, para proteger a estrutura, e muitas vezes o sonho de muitas pessoas, né, porque quem abre uma empresa tem um sonho, ninguém quer ver a sua empresa sofrendo com um incêndio ou acabando em um incêndio. Sim, Então sim, ele vem para prevenir. É um legal. projeto que a gente faz, que a gente quer executar e que a gente nunca quer ser visto usando. Uhum, uhum. Diferente da hidráulica, da estrutura, o preventivo a gente não quer ver sendo usando, mas se precisar ele está lá e que ele esteja funcionando de forma majestosa para realmente prevenir Uhum. algo maior. Conta pra gente, assim, o que que cada uma entrega, né, são complementares, obviamente, arquitetura e engenharia, mas o que Uhum. que hoje a Arco Engenharia entrega e o que que a Arquitetura entrega para o mercado e para os clientes? A Arco-engenharia, ela tem um foco 100% no industrial. Então, por isso que nós nos posicionamos como especialistas em preventivos, porque são as indústrias e prédios que precisam disso. Nós também temos uma expertise em projetos hidráulicos, projetos Uhum, sanitários, então o público-alvo é mais o público industrial.
A arquitetura ela é um pouquinho mais variada, um pouquinho mais dinâmica. A gente atende o residencial, atende o industrial também, mas existe uma grande movimentação para ambas se complementarem na parte industrial. A indústria hoje, o mercado de construção na indústria, a gente sempre diz que a indústria tem rodinhas. E você, como um profissional que lida com móveis também para a indústria e escritórios, você vai entender que muitas vezes você vai lá, faz um layout, coloca as mesas, logo já estão mudando, porque aumentou a equipe e tudo mais. Então a mesma coisa acontece na indústria. E ela é mais robusta, ela precisa de soluções mais robustas, e a gente entende com o nosso conhecimento e com o nível de aperfeiçoamento de cursos que a gente buscou durante o ano que, nós estamos preparados para esse mercado. Legal. E vocês já fizeram projetos residenciais, corporativos, hospitalares, outras áreas, assim, que a gente pode comparar com o industrial, que você consiga dizer assim: "Poxa, o industrial é diferente nisso". Tem alguma particularidade, assim, muito notória? Bastante, É? bastante. É bem diferente, principalmente o industrial do residencial. O cliente residencial, ele demanda mais, uma atenção, um carinho, porque você está lidando com o sonho daquela pessoa e muitas Uhum, vezes com o único dinheiro que a pessoa tem, que ela trabalhou anos para conquistar. Eh, e o mercado industrial, ele já é realmente algo mais robusto, já tem mais processos, mais, a exigência é maior em relação à qualidade, mas, enfim, é bem diferente em questão de robustez. Um é um mercado mais delicado, que você precisa ter muita atenção, o outro você também precisa ter atenção, mas é extremamente técnico. uhum. Então a gente pode dizer que um é mais emocional e outro talvez Isso. seja mais racional. Racional, Legal. exatamente. E qual que é a dificuldade, assim, né, já que me chama bastante atenção o seguinte, no residencial, dentro até do que você está me contando, a gente vai lidar ali com um casal, com uma família, você vai lidar mais com os sentimentos, né, o lar da pessoa. Já no industrial, é algo, como você falou, de processo, né. Eh, mas ao mesmo tempo você não tem talvez uma pessoa específica para conversar. Você vai precisar talvez fazer uma análise com mais pessoas. Isso é uma dificuldade ou isso gera uma facilidade, inclusive, ter mais pessoas? Ali é o ponto, quando você tem um obras na mão, é uma facilidade, por quê? Porque você tá com tudo alinhado, tá com tudo organizado, tá todo mundo falando e lendo a mesma Uhum, página, uhum, então não tem, como dar erro, mesmo que uhum, são equipes grandes. uhum, Agora, com certeza, se a gente trabalhasse no modo tocar obra, ou uhum, seja, tá cada um lendo uma página, não tem informação, não tem organização, obviamente seria um pesadelo. uhum, legal. Já que você voltou no Obra na Mão aqui, que eu queria fazer muito mais perguntas para ti, que eu acho que a gente poderia ficar horas conversando só nisso, mas deixa eu te perguntar, eh, hoje o Obras na Mão, ele é exclusivo da Arco Arquitetura e Engenharia ou ele pode ser, vamos lá, vendido, comercializado para outras empresas do mesmo segmento? Ele está sendo Ah, legal. comercializado para outros segmentos, eh, são empresas diferentes, e isso é muito importante a gente separar. O Obras na Mão é um sistema voltado principalmente para engenheiros, construtores e empresas que querem ter organização e transparência Uhum, nas obras. A Arco atende um outro público, é algo totalmente diferente, as empresas não se conflitam, então, ela realmente ela é voltada para esses profissionais. E até você fez uma pergunta nos bastidores para mim, eu vou puxar aqui, de que se isso seria visto como uma concorrência. E isso é muito difícil de acontecer, primeiro porque dentro do Obras na Mão, desde o desenvolvimento, nós tivemos muito cuidado com a proteção de dados. uhum, Então, não existe essa questão de ter acesso às informações de outro escritório. E, ao mesmo tempo, eu prefiro concorrentes, ao meu nível e menos, né, agora eu até fui extremamente convencida, mas, eh, menos profissionais queimando o mercado da construção civil, até porque o sol é para todos, uhum, do que realmente ter essas situações dessa fama da construção civil, de obra só dá problema, obra só dá dor de cabeça, eu nunca mais quero fazer obra.
e é disso que a gente foge. Uhum, uhum. Então há todo um cuidado em relação à LGPD, aos dados em si, para que de fato sejam empresas separadas. Isso eu acho que é bem legal a gente deixar claro, porque talvez às vezes, da forma como eu te perguntei, pode ser que o pessoal entenda que isso é só uma exclusividade da Arco, mas não, Não. são empresas separadas, têm gestões separadas. É totalmente separado, diferente. Até a questão do LGPD, como eu falei, foi uma preocupação. A gente tem um grupo jurídico que fez esse estudo junto com os Uhum, desenvolvedores, então realmente a gente tomou esse cuidado, tanto até porque são dados, da obra do cliente, uhum, enfim, do profissional técnico que está fazendo a gestão, e de forma alguma isso pode vazar, isso pode uhum, sair, então uhum. a gente tomou esse cuidado. Sim. E já que a gente estava falando de Arco Engenharia, obras na mão, como isso se conecta com a Arco Arquitetura? Por exemplo, essa gestão de obra, ela só vai até uma parte cinza, digamos, uma parte mais bruta, ou ela vai além e vai até a parte de acabamento final, até a hora de entregar para o cliente? Até a hora de entregar para o cliente. A gente entende que, gestão é gestão, a gente sabe que Uhum, tudo precisa ter um gerenciamento, um planejamento, por menor que seja a atividade. uhum, Então, a ideia é que tudo ocorra como uma orquestra que uhum, toque no mesmo ritmo, a banda inteira uhum, toca no mesmo ritmo. Então, a parte cinza ela é importante, por vários sentidos, e a parte de acabamentos também é importante, porque quando chega em acabamentos são várias matérias, talvez seja até mais difícil, são várias matérias, são várias empresas trabalhando no mesmo tempo. E como você organiza isso de forma que a tua obra não perca o controle nesse momento? legal, legal. Então, o sistema ele foi construído de forma que ele realmente não engessasse. Então ele pode atender uma reforma, ele pode atender uma obra do zero, ele pode atender uma demanda específica daquele do escritório, ele realmente é para solucionar obras. Legal. Eu sempre tive uma curiosidade, eu acho que eu cheguei na frente da pessoa certa para perguntar isso. Até que ponto, vamos ver se eu vou conseguir formular também da melhor forma para te responder. Até que ponto é importante a gente avaliar a parte que não aparece da obra para a parte que aparece em relação a custos? Por exemplo, quando a gente entra em algum ambiente, independente dele qual seja, né, residencial, industrial, a sensação que a gente tem de quem não é da área, né, de uma pessoa tradicional, digamos assim, é a sensação que o ambiente gera, né. Uhum. Só que óbvio, você que é da área, você entende todo o contexto que foi para chegar até ali. Existe um corte, e o Obras na Mão talvez possa dizer isso, de onde é importante investir até a parte cinza, vamos lá, exagerando aqui para o pessoal conseguir entender, para que não caia, para que não tenha problema de, né, de cimento, da parte bruta mesmo, até a parte do acabamento, que é o que fica perceptível para o usuário. Uhum. Existe um corte, existe um cuidado, assim, de saber em qual momento a gente investe um pouco mais, um pouco menos? Com certeza, sempre é possível que você estude desde as cotações, orçamentos, essa questão de investimento. E é muito importante, eu vou usar agora uma analogia para explicar isso de uma forma melhor. Imagina que eu oferecesse para você um carro, o teu carro dos sonhos, com tudo que você acha de lindo, maravilhoso, e eu te dou esse carro, eu nem vou te Uhum. cobrar ele. Mas tem uma situação, o motor dele pode falhar. Quando você estiver acelerando a uma velocidade X com a sua família dentro, faz sentido para você ter o carro mais lindo do mundo? Não. Então, esse é o equilíbrio de uma obra. Você precisa investir na parte cinza, na parte que não é vista, para que ela traga a segurança, para que a parte que é vista se mantenha bonita e se mantenha da forma que foi sonhado por muito tempo. Então, é o equilíbrio. A gente sabe que se for um projeto que não foi bem feito, bem planejado, pode ter exageros, podem ter custos a mais, mas o grande ponto aqui é você ter o equilíbrio Uhum, entre as estruturas e entender que, sim, você vai inteirar dinheiro quando você está falando em fundação. uhum, Muitas vezes você está inteirando 30, 40 mil, depende da estrutura da obra, até mais.
mas ela é a sua segurança, ela é o motor do carro que não aparece, ela é a Uhum, pecinha do freio que você não vê, mas que é muito importante uhum, para o conjunto inteiro. legal. E com tudo isso, né, a gente falou então da parte cinza, da parte que aparece, do obras na mão, o obras na mão em si, ele consegue entregar algum tipo de economia no geral da obra, nessas 2 frentes, na parte que aparece e não aparece? Certamente. Sério? Hoje a gente tem uma média, porque obras são variáveis, mas uma média de até 15% de economia. Porque qual é o grande ponto? Tudo parte de uma cotação prévia que os profissionais técnicos fazem. A partir dessa cotação técnica, a gente no decorrer da obra vai buscando fornecedores, vai fazendo orçamentações e avaliando o melhor. Nem sempre o melhor é o mais barato, às vezes o Uhum. melhor é o que aqui ele é um pouco mais caro, mas ele vai te gerar uma economia Lá na e lá frente. na frente em outras coisas. Então esse é um grande ponto. E também, o fato de você ter a previsibilidade por etapas, porque o que que é muito comum? Quando qualquer pessoa que começa uma obra, ela começa muito animada. A obra, ela tende a animar as pessoas, porque é muito legal. Modéstia à parte, não é porque eu trabalho com isso, mas obra é muito legal. Eh, e as pessoas tendem a começar muito animadas. Então, nesse início, se não tem um controle do que vai gastar, às vezes acaba, eh, realmente fazendo mais investimentos, e aí quando chega a um certo ponto da obra, aí você vai ver que essa obra saiu do orçamento e que faltou dinheiro. Então, com obras na mão, você consegue desde o início ter esse controle de agora é o momento de eu posso comprar isso, agora é o momento que eu tenho que segurar, tenho que dar uma economizada. Então, você consegue ter esse Uhum. controle. E até mesmo, quando você vai equiparar, você vai comparar soluções técnicas e orçamentos, você consegue ver as possibilidades que você tem de economizar em uma obra. Legal. 15% é isso? 15%. Então a gente falou há pouco que 1.000.000 não é nada numa obra, então a gente está falando de R$ 150.000. Exato. É bastante coisa. E vamos lá, agora uma curiosidade, dentro desses 15% vocês conseguem metrificar dentro de uma média geral de todas as obras que vocês fazem por dentro do obra na mão do obras na mão, qual é, eh, o que mais se economiza? Isso é bem variável, É? é realmente bem variável, porque hoje o Obras na Mão ele atende, né, profissionais, empresas, e cada obra é uma obra. Às vezes você vai economizar num acabamento, seja agora, numa Black Friday, que Uhum, você consegue, vários descontos, tem muitas lojas de acabamentos que estão com descontos agora na Black Friday, e você consegue, comprar algo que às vezes você pagaria, eu vou usar um exemplo, teve um material de construção que era 190.000, mas por uma promoção, não era Black Friday na época, mas era uma compra maior que a loja ia estar fazendo, que eles estavam dando R$ 40.000 de desconto. Então, assim, muita coisa. é muita coisa. E é nesses pontos, quando você está atento, você já sabe: "Olha, eu vou em tal momento vai ter que entrar tal fornecedor". E aí você já vai iniciando as conversas antes e depois a negociação fica mais fácil. Uhum. Deixa eu ver se eu entendi então. Então com o planejamento que a plataforma ela gera, você consegue enxergar lá na frente, entender o melhor momento de compra, Exato. otimizar e comprar na quantidade já talvez maior para a obra toda e não aos poucos. Isso você ganha o quê? Talvez uma barganha com o fornecedor, mais ou menos isso? É é nesse Uhum, sentido, assim. Claro que, a barganha, ela é uma das coisas que mais você gera economia na obra, um desconto aqui, um desconto ali, quando você uhum, vê, você uhum, conseguiu um montante bem significativo. E muitas vezes é você enxergar se aquilo faz sentido para a obra ou não. uhum, Então, tem coisas que realmente no meio da obra entende-se que precisa ser feito, tem coisas que no decorrer da obra entende-se que não é o momento, então também é uma forma de economia. uhum. Então ela vai gerar todo esse planejamento para a obra. Exato. Entendi. E faz sentido, também desperdício ou não? Total, É? total. A partir do momento que você tem quantificado quanto que você vai gastar, eu vou usar um exemplo, né, de madeira na sua obra,
e aí você vê que você está gastando o triplo, ou 4 vezes mais, ou o dobro que seja, já é um ponto de atenção. A mesma coisa acontece com o concreto, a mesma coisa acontece com o piso. Você comprou o piso, sobrou demais, você já vai entender que teve algum ponto, né, alguma falha ali no meio do caminho, e vice-versa. Se você comprou e começou a faltar, opa, aconteceu alguma coisa, ou foi desperdiçado, ou foi quebrado muito material, então também é uma forma de você metrificar e acompanhar. Uhum. Eu tô te ouvindo falar, eu já não consigo pensar como é possível fazer uma obra sem a plataforma. E como que é feito hoje? Como que os profissionais, eles fazem isso? Porque o que que eu tô pensando aqui, aquela pessoa que ela tá pensando em construir e fazer a sua obra, eh, muitas das vezes, provavelmente, no método tradicional, ela não sabe quanto que vai de ferro na obra, de cimento, enfim, madeira, como você falou. Como que é feito hoje? Como que o que os profissionais fazem ou faziam, né, esperamos que daqui pra frente todos usem o Obras na Mão. Uhum. Então, apesar que o Obras na Mão ela é uma plataforma, na qual os profissionais eles podem, enfim, modular a obra como eles desejam, muitas coisas são automáticas e uma dessas coisas é a quantificação de alguns materiais chaves né, que existe um padrão de cálculo, na qual favorece com que eles consigam realmente ter essas quantidades. E tem muitas coisas que vêm no projeto, né, como você usou o exemplo do aço, por exemplo, isso um bom projeto ele precisa apresentar essa informação. Uhum. E qual que é a tua perspectiva em relação ao mercado? Os profissionais têm apresentado isso para os clientes? O cliente ele entra numa obra sabendo quanto que ele vai gastar de determinados materiais, eh, e essa porcentagem de erro, ela é muito grande, é pequena? Como funciona isso hoje? Ela é grande porque é aí que é a grande dor do mercado. Hoje a obra a gente tem um preço, base que é o CUB, né, que é o custo unitário básico, é um estudo que é feito mensalmente em cidades maiores do estado, onde você consegue ter uma média da construção civil. Se eu não me engano, atualmente o CUB deve estar girando em torno de 3.200. Eu não acompanhei agora a atualização de novembro, mas basicamente é isso. Muita gente se baseia nesse CUB, e aí não entende que cada obra tem a sua particularidade, às vezes um terreno diferente, um acabamento diferente, que pode fazer ali uma diferenciação no mercado. Então, eh, essa era uma dor do mercado de como que eu vou quantificar, como que eu vou provar para o meu cliente que quando a gente fala em construção civil, e eu já tratei aqui, né, os famosos picaretas, os golpistas, a gente tem uma variação de custos muito grandes. Eu até estava falando hoje com um cliente meu, que ele comentou de um orçamento que ele recebeu, onde uma equipe orçou em 140.000, uma em 130 e uma em 84. E ele Deus. desconfiou. Ele falou: "Meu, mas como essa aqui tá orçando em 84.000?" E foi ver: "Ah, não, mas isso tá fora do orçamento, isso tá fora do orçamento." Então, eh, a partir do momento que você tem essa organização, você tem essa perspectiva, você vai pegando pontos chaves, e por isso que é muito importante ter esse cálculo desde o início e não só trabalhar com o CUB, que é o que muita Sim, gente faz. sim. Ô Jaque, você falou dessas diferenças de orçamento, né. Tendo arquitetura e engenharia juntos no teu modelo de negócio, facilita todas essas compatibilizações? Porque às vezes essa diferença de orçamento ela também pode ser a falta de alguns materiais ou, no caso do orçamento mais alto, o excesso, né. Uhum. Eh, Estar relacionado às 2 frentes da construção ajuda nessa compatibilização ou não faz muito sentido? Ajuda, mas também, assim, ó, hoje trazendo a Arco Engenharia como exemplo, nós atendemos muitos escritórios de arquitetura que precisam dessa solução complementar. E o que que é o grande ponto? São os projetos bem elaborados. Então, eu poderia puxar a farinha aqui e falar: "Nossa, a Arco Arquitetura é a única que sabe fazer projetos." Uhum, Não, tem muito profissional bom. uhum. E eu posso falar de peito aberto isso. Só que qual é o grande ponto? É você compatibilizar os projetos, é você ter o entendimento de que aquela estrutura de engenharia está fazendo sentido junto com a estrutura de arquitetura,
Isso já é um grande ponto para você não ter fugas de Uhum, orçamento. uhum, E muitas coisas é expertise que nós profissionais técnicos, a gente carrega com a gente desde da faculdade, de entender esses gastos de materiais. Então, às vezes, vai falar para uma pessoa leiga, é realmente difícil entender como que calcula, como que faz, mas nós profissionais técnicos, a gente tem esse entendimento. Então, um bom projeto de arquitetura compatibilizado com um bom projeto de engenharia, e você ter a visão do que você quer entregar, uhum. é uma receita que não tem erros, Legal. é um bolo fácil. Bacana, então, mais um ponto talvez para a gente deixar, assim, bem claro na nossa conversa de hoje. Então são negócios separados, então vocês também trabalham dentro da Arco Engenharia com escritórios de arquitetura. Então não necessariamente se por exemplo, se o cliente já contratou uma arquitetura, não significa que ele não consegue contratar a Arco Engenharia e vamos lá, vice-versa. Exato. Então se ele já tem, por exemplo, um escritório de arquitetura parceiro, alguma coisa, ele pode ainda assim contratar a Arco Engenharia. Como funciona isso hoje para ti lá dentro? A metodologia que tu usa, para trabalhar com escritórios terceiros é a mesma que tu usa, com o teu escritório? Ou você adapta de acordo com cada necessidade? A qualidade de projeto é igual para todas, as entregas são iguais para todos, os planejamentos também, não existe essa diferenciação. Para nós, o cliente é o ponto central da empresa, é um ponto muito importante. Então, se o meu cliente for uma pessoa jurídica, for um parceiro ou for uma pessoa física, ele vai ser tão bem atendido, né, a gente vai dar o nosso melhor para ser bem atendido. Então não existe essa diferenciação, não sei se eu consegui Uhum, responder a tua pergunta, mas não existe essa diferenciação. E a gente tem um entendimento que o sol nasce para todos. uhum, Muitas vezes a gente leva trabalho para esse parceiro, muitas vezes o parceiro traz para nós. uhum. Então, essa questão de tu criar uma inimizade dentro do mercado para um mercado tão amplo quanto a construção civil, Sim. é é loucura. Uhum. Sim, É sim, o ponto da loucura, assim. sim. E quem que nasceu primeiro? Foi com certeza a Arco Engenharia, depois veio a arquitetura? Exato. Porque como profissional técnico, né, a gente traz os nossos conhecimentos técnicos, mas elas eu posso dizer que elas nasceram quase juntas ali, Uhum, porque tinha essa demanda, né, de ter esses projetos e como eu comentei no início das gravações, a nossa empresa ela nasceu da Arco Construções, então a gente queria atender o mercado e oferecer uhum, uma solução completa para que o cliente não tivesse dor de cabeça. E aí nesse meio do caminho a gente foi entendendo e adaptando o nosso modelo de uhum, negócio. uhum. E quais ferramentas que vocês usam? Você comentou, acho que no início, que vocês usam o método BIM, é isso? Isso. E como tem sido, assim, vocês já usam há bastante tempo? Como tem sido a experiência? Desde o início do escritório a gente já trabalha com BIM, é um dos nossos diferenciais, que é a compatibilização do projeto, e é extremamente positivo isso, porque a partir do momento que você tem a arquitetura, a função da arquitetura é trabalhar a melhor distribuição do ambiente, dos espaços, da localização, assim, portas, janelas, tudo, todo é um cuidado da arquitetura. O cuidado da engenharia é como se você fosse fazer o esqueleto da obra, então, é você Uhum, garantir que a estrutura fique de pé, que ela fique funcional, e a partir do momento que você tem ambos os projetos juntos e você consegue ver isso compatibilizado, é muito mais fácil de você prever erros. Eu vou trazer um exemplo de hidráulica. Hoje, se você for falar que você puxou uma hidráulica aqui no meio dessa sala, eu estou falando o quê? De uma tubulação de 3, 4 metros sendo desperdiçada, talvez num contexto geral de obra seja um valor pequeno. Agora você pega um prédio onde pega várias fiadas sendo projetadas no lugar errado. É outra situação, é outro gasto. Então, por esse motivo que é muito importante a compatibilização dos projetos. E o BIM é isso, falando numa forma resumida e numa forma que não seja tão técnica para quem é leigo no assunto, o BIM é você juntar as matérias da construção civil em projeto, entendendo que o papel aceita tudo,
e a partir dali você ter a visão da obra, como ela ficaria construída, quais são os possíveis erros e você corrigir isso já em projeto. Legal. E tu também tem o BIM hoje entrega, assim, algum tipo de indicador relacionado ao quanto isso se, vamos lá, economiza ou ganha em relação a essas compatibilizações, esses possíveis erros? Os dados de economia, eu não vou ter para trazer Tranquilo, agora para mas você, existe. mas existe, com certeza existe uma economia, de tempo e tudo mais, e uma das funções do BIM, é claro, a gente tem software que calcula, hoje os softwares ajudam no cálculo de tudo, desde a estrutura, da hidráulica, mas é você entender que você tem que ser ainda o técnico que está operando aquele Uhum, software, não ser o legal. refém. Eh, não ser um operador de software, ou seja, Uhum, você olhar para aquela situação e entender se realmente é algo que vai dar errado ou que você pode contornar, e aí você trazer o conhecimento técnico, as normas unido à tecnologia. E aí sim, efetivamente você trazer a melhor solução para o cliente. sim. E a gente conecta então hoje a arco-engenharia, a arco-arquitetura, e dentro desse modelo, a gestão, a obras na mão, né, ela já tem algum pensamento para se integrar com algum desses softwares no futuro? Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu não sei se Está no nosso planejamento estratégico, com legal, certeza, legal. fazer essa Ao conexão. e uma pinceladinha, assim, sem abrir a tua estratégia, tem como a gente comunicar em relação o quão isso é importante para vocês, pelo menos, conceitualmente? Sim, com certeza. Eh A partir do momento que você tem uma integração que faz apontamentos de erros, não só na fase de projeto, mas os possíveis erros de execução, você vai ter uma visão muito maior da obra como um todo. É uma experiência totalmente diferente. E vem não só para fazer apontamento de erros, mas também para que o profissional técnico ganhe tempo e ele consiga realmente focar no que importa Uhum, dentro da obra e não seja uma pessoa que fica de novo, que foi desde o nosso planejamento estratégico inicial do Obras na Mão, que não seja mais um fardo para aquele profissional técnico ficar alimentando o sistema. Então que seja algo que realmente faça sentido. então esses 15% eles podem aumentar futuramente? Faz sentido ou não? Faz sentido, Legal, faz legal. sentido. Então, mais uma vez, eu não consigo enxergar hoje uma obra sem obras na mão. Ô Jaque, deixa eu fugir um pouquinho aqui agora fugindo e não fugindo, né, da arquitetura, da engenharia, do empreendedorismo. Eu vi nas tuas redes sociais que tu também tá num momento, assim, de muita criação de conteúdo, começando a trazer esses temas mais técnicos. Quanto tu acha que isso é importante hoje dentro da área que você trabalha? Então imagina que hoje você tem um segmento de engenharia, você tem um segmento que está relacionado à engenharia, mas é software também, Uhum, e tem arquitetura, né. Então uhum, nós temos ali, segmentos mais, ou melhor, extremamente técnicos, mas também, por exemplo, dentro da arquitetura, algumas coisas muito conceituais. uhum. O quanto tu entende que o conteúdo ele é importante para comunicar com o teu público hoje? É, é muito importante. A minha primeira empresa, ela nasceu em meio à pandemia. Então, imagina que a gente, quando se encontrava, tinha que se encontrar de máscara. Uhum, Então, como que você faz para abrir uma empresa em meio à pandemia, ser visto, ser lembrado e ser contratado? uhum, Partiu daí, da criação de conteúdo, de você aparecer, de você, eh, ter a sua essência, a essência da empresa, o que você quer comunicar, sendo muito bem expresso nas redes sociais. uhum. Então eu sempre vi isso como algo extremamente importante, tanto, não só como aquele marketing que fica: "Compre de mim, por favor". Não, não é isso. É fazer com que as pessoas entendam a importância do serviço, o quão técnico ela é, mas ao mesmo tempo você ter uma forma de explicar para as pessoas como se você estivesse explicando para uma criança de 8 anos, Uhum, que é uma metodologia que eu tento muito dentro do marketing, eh, de trazer o que é muito técnico, que é muito difícil, com uma linguagem mais simples, mais simplificada, seja muitas vezes com humor, seja em algumas vezes técnico, né, com a uhum, sua devida seriedade, mas de forma simples, porque é o que a gente faz com o cliente hoje. uhum, É ter esse respeito que a pessoa que está te contratando
ela não tem o entendimento técnico que você tem. E como que você faz para convencê-la de que aquele piso que eu usei como exemplo quando a gente estava conversando é o ideal? Sim, 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 Então, sim. eh, o marketing ele traz muito disso, e é muito importante você estar presente, posicionado nas redes sociais, pelo nome, pela construção do legado como um todo, né. Sim. Jaque, eu acho que a gente, assim, falou de bastante coisa importante, né, do segmento, mas tem uma coisa que me chamou muito, muito, muito atenção mesmo. Além do perfil técnico, que é muito importante, né, você tem esse perfil empreendedor. Então a gente falou de marketing, a gente falou do técnico, a gente falou de gestão. O que que tu entende da importância, dos escritórios de engenharia, arquitetura, terem essa visão empreendedora? Porque talvez, às vezes, se a gente ficar só em uma dessas nuances, dessas searas, a gente pode talvez não atingir o objetivo final, né? O que que tu acha ou melhor, que mensagem tu deixa para outros profissionais da área que podem se sensibilizar com tudo que você falou aqui pra gente hoje? Eh, eu acredito que muitos profissionais que estão nos ouvindo são as pessoas que amam o que fazem. E quem ama o que faz, sempre quer evoluir, sempre vai querer melhorar, buscar crescer, e isso em qualquer segmento. Na construção civil não é diferente. Então, é você ter essa visão de melhora, de evolução, estar aberto ao novo, e isso desde novos acabamentos, novos materiais, novas tecnologias, vestindo a camisa do Obras na Mão, e principalmente focando em entregar o melhor para quem realmente faz o teu negócio acontecer, que é o cliente. Legal. Jaque, um dos objetivos do Arquitetando é justamente se conectar também com as novas gerações. Nós estávamos falando aí nos Hum. bastidores, né, de todo esse pessoal que está vindo para o mercado agora, tanto de arquitetura quanto de engenharia, que venham para o mercado assim com um olhar muito do que está acontecendo e do que vai acontecer, né? Uhum. O que que você poderia dizer para essas pessoas, para esses profissionais, como mensagem para que chegue no mercado e tenha, assim, uma visão de fato do que vai fazer sentido? Se tá fácil, desconfia. Porque hoje é uma coisa que a gente estava conversando, a gente brinca geração TikTok, mas tem muitos adolescentes, muitos jovens brilhantes. E a gente, às vezes, acaba focando nos que não são tão brilhantes assim. Ou que estão um pouco, não é que não são brilhantes, mas eles estão um pouco iludidos com a facilidade que a internet está vendendo. Eh, não no sentido de, não estou falando de blogueiragem, TikTok e tal, não é isso, mas realmente hoje é muito comum a gente pega o celular e a gente vê a pessoa que fica milionária em 3 meses. E você Uhum. nem sabe, você não tem nem acesso à conta da pessoa para saber se ela é milionária. E aí entra num pico de cobrança de que o que você não está fazendo não é certo, a forma que você está trabalhando não é certa, mas você não sabe a realidade daquela pessoa. Simplesmente é uma pessoa que está, às vezes, no outro lado do país e pode estar mentindo com uma inteligência artificial ainda, né, que agora Inclusive. está ainda pior. É, Então, não é fácil. Não é fácil, crescer dói, é luta, é constância, é muitas vezes você olhar, aceitar que você está errando, aceitar que você tem um problema e ter a mentalidade de melhorar. Então, acredito que esse seria o maior conselho, assim, que eu daria para as gerações que estão vindo após a gente. legal. A gente tem como objetivo conectar, inspirar, assim como eu falei lá no começo. Eu tenho certeza que hoje, com tudo que a gente conversou, nós conseguimos aí conectar com várias pessoas, possíveis clientes, novos profissionais no mercado, então isso já nos deixa muito feliz. E é com isso que eu me despeço, né? Te agradeço muito a presença de ter compartilhado a tua experiência e toda a tua história aqui com a gente, inclusive pegou bastante trânsito para vir para cá. Então a gente fica muito grato. Mas claro, antes disso eu queria que você falasse, né, como faz para contratar todas essas empresas aí que a gente tem, se é pelo Instagram, se é por site, se é por WhatsApp. Obviamente a gente vai deixar aqui todos os contatos nas descrições dos vídeos, mas diz pra gente como que conecta hoje com a Jaque e com as empresas dela.
só puxando uma fala sua, eu acabei de usar o exemplo que se tá fácil, desconfie, e realmente não foi fácil chegar aqui hoje, que foi um trânsito absurdo, mas valeu muito a pena. E ó, o outro lado, mesmo que seja difícil, vale a pena e valeu muito a pena estar aqui conversando. Obrigado. Eu adorei. Ficaria mais 1 hora inteira conversando e falando, mas num resumo básico, para quem quiser saber um pouco mais sobre Arco ou sobre o Obras na Mão, pode me chamar no 47997947133. Pode acessar nossas redes sociais, Arco Arquitetura, Arco Engenharia e Obras na Mão. E eu sou aberta a cafés, então eu amo um café, amo conversar. E se você se conectou comigo de alguma forma, seja porque o seu escritório de engenharia, de arquitetura quer se profissionalizar, entregar a excelência e o Obras na Mão, você identificou isso como uma chave, pode me chamar. Se você está precisando de parceria, projeto ou algo nesse sentido, pode me chamar também. Eu vou dar o meu melhor para te atender e resolver tuas dores. Legal, Jaque, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela tua presença, tá? E, gente, eu não preciso nem dizer que vocês precisam nos seguir, precisam comentar, compartilhar, para que tenham mais conteúdos como a gente teve aqui hoje. Então tá, esse é o Arquitetando e eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!